É insuportável pro homem viver com uma mulher que é igual uma goteira na cabeça dele. Mas você acredita que tem mulheres que elas estão num relacionamento, elas gostariam de ser mulher, e aí ela tá num relacionamento, vamos dizer, com um homem feminino ali, é invertidaço, e ela não tá conseguindo nem se posicionar pra conseguir colocar no lugar as coisas? Sim, muitas mulheres estão assim. Elas já tiveram esse estalo assim de consciência, já perceberam que a coisa não tá legal, elas querem mudar, só que elas não conseguem conduzir, Não porque não consegue era nem pra elas conduzir. estarem conduzindo, né? Não era para elas estarem conduzindo, porque assim, quando a mulher ela tá já desvirtuada, e às vezes isso não é que ela é uma mulher má. Ela não tá querendo ser malvada, ela não tá querendo ser a mulher que manda no relacionamento. Nem sempre é isso. Às vezes foi a forma como ela foi criada, era aquilo que os pais falavam pra ela, minha filha, não dependa de homem, homem não presta. Isso tudo, os pais vão falando pra gente pra proteger a gente, não é porque eles querem o nosso mal. Eu ouvi muito isso também. Boa. Eu ouvi muito isso. Sim. E aí, eu fui absorvendo aquilo de uma maneira negativa, né? Quando eu me casei, durante meu namoro foi tudo ok. Meu marido super ali, ele sempre pagou a conta, essas questões assim. No namoro, ok. Só que quando a gente casou e veio o peso de finanças dentro de casa, como o dia a dia ali junto, e nós dois tendo que nos unir para fazer acontecer, aí começou um desequilíbrio. E aí, é isso que muitas mulheres vivem, porque nem sempre é aquela mulher que é feminista e que ela quer se impor e ela quer ser malvada no relacionamento, ela quer mandar. Nem sempre é assim, às vezes é uma coisa inconsciente. Ela aprendeu a ser desse jeito e ela acha que essa é a forma correta. Caraca. E agora, pra ajeitar isso tudo, ela vai ter que trilhar uma jornada dela mesma. Ela começando, obviamente, por ela, é o que vai fazer as coisas, tipo, até o marido perceber. Sim. Caraca, o que eu mais vejo, assim, não, vejo várias coisas na vida, não sei o que eu mais vejo, mas desse assunto, é assim, eu vejo muitas mulheres, na verdade, falarem, que meu marido, ele não troca uma lâmpada em casa. E assim, essa mulher tá casada, tipo, sei lá, 8 anos, sabe? Tipo, há 9 anos, 10 anos. Ele não troca porque ela que tá trocando. Ele não troca porque ela vai lá e faz. Mas aí você sabe que entra um discurso que é assim, né? Mas se eu deixar lá, ficar lá uns 6 meses... Deixa ficar. Deixa ficar 6 meses. Tem que deixar a casa cair. Se eu não fizer, a casa vai cair. Deixa a casa cair. Às vezes é só assim que o cara vai tomar uma posição, porque ela ocupou tantos anos aquela posição de fazer as coisas que ele tá adormecido. É o belo adormecido. Cara, tem que deixar cair. E principalmente financeiro. Principalmente eu já vi financeiro. a mulherada fala disso muito. Principalmente financeiro. Porque se eu não pagar, se eu não trouxer, a gente não vai pagar o aluguel, não vai não sei o quê. Só que aí a mulher fica numa corda bamba, porque ela não quer passar pela situação de atrasar um aluguel, de, sei lá, de ser despejada. Sim. E ela meio que parece que não tá confiando no marido a ponto de deixar na mão dele. Sim. Mas com razão. Não, mas não sei quem começou com essa porra. Porque assim, ó, com razão... Bom, porque... é aquela história. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Isso é irrelevante nesse momento. O que tem que acontecer é organizar a situação dentro do relacionamento. Então, quando a gente casou, como eu te falei, quando a gente casou, a gente teve uma situação financeira de a gente, de repente, se viu dentro de uma casa que a gente precisava colocar móveis, luzes, ar-condicionado, e a gente não tinha se preparado para isso. A gente queria muito casar. Porque a gente se amava e, cara, a gente precisa ficar junto, quero ficar junto contigo para sempre. Mas é aquele romance, né? Depois, quando casa, vem a realidade também. A realidade chega. E eu sou filha de um homem muitíssimo provedor. Meu pai é ultra mega masculino, entendeu? Ele nunca deixou faltar nada. E o meu marido, a gente casou, a gente tinha 23 anos, 24 anos ele tinha, eu tinha 23. A gente estava recém-formados. Ele trabalhava lá num escritório muito famoso aqui do Brasil, tem filial no Brasil todo, e ganhava um salário mínimo para sustentar uma casa. E tendo que organizar toda a casa. Então, eu me vi nessa cena e eu pensei, eu tenho que assumir essa postura, eu tenho que ir lá e conquistar, porque esse é o meu perfil também. Você passou por isso? Esse é o meu perfil. E aí eu, vou lá, vou fazer acontecer. Saía de manhã, chegava à noite, trabalhando, nós dois juntos. Nós temos a formação de advogados, né? Na época a gente estava atuando nisso, hoje a gente nem atua mais nisso. Sim. Mas
Eu sempre fui muito atrás das coisas. E aí, isso foi me distanciando do meu marido, porque eu me tornei uma mulher muito controladora. Controladora, crítica. Ele chegava em casa, era uma listinha de coisas que ele deveria ter feito, que ele não fez. E qual é o homem que quer ficar perto de uma mulher assim? Nenhum. Tem razão. Aí eu casei pra ficar rica ou eu casei pra ter um marido? Eu casei pra ter um marido. E aí eu pensei, eu sou tão assim de ir lá fazer as coisas, o meu perfil dominante, eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra esse relacionamento dar certo. E eu vou fazer da forma mais correta possível. Primeira coisa, me aproximei de Deus. Comecei a ler a Bíblia, comecei a me interessar mais ali, me aprofundei mais espiritualmente. E fui atrás de entender relacionamentos, livros, cursos. E aí... Então você nunca tinha parado Não. Eu já tinha estudado inteligência emocional, já tinha melhorado bastante, que eu também era um monstrinho. Não era fácil. Mas quando eu casei, veio essa situação, sabe, da vida a dois e principalmente da questão financeira. Então, por isso que eu falo, ai, se eu não fizer, vai dar ruim. Deixa eu dar ruim. Deixa eu dar ruim porque ele vai acordar quando der ruim. Você precisou fazer isso? Precisei fazer isso. Deixar na mão dele mesmo. Precisei fazer isso, sim. Caraca. E aí, com 3 anos de casados, as coisas já estavam melhorando. Já tinha estudado bastante, já estava aplicando algumas coisas ali no meu relacionamento. E com 3 anos eu fiquei grávida. E aí, quando a mulher fica grávida, meu amigo, é um marco na vida dela. É outra... Nasce uma nova mulher ali. É outra pessoa. É outra pessoa. Outra pessoa, não é verdade. E aí, na época eu trabalhava no tribunal, eu tive uma oportunidade de ficar 6 meses em casa de licença maternidade, repensando a minha vida. E eu pensei, cara, eu não quero mais trabalhar no tribunal, eu não quero mais ser advogado, porque isso aqui é o sonho dos meus pais. Isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí eu precisei criar coragem para sair dali, fui empreender, abrir uma loja de comida saudável, que não tem nada a ver comigo, né? Que eu não gosto de comida saudável, mas tudo bem. Era tudo online. Foi aí que eu comecei a estudar Instagram. E aquela vontade, sabe, dentro de mim de colocar pra fora tudo isso que eu estudei, que as minhas amigas me pediam conselho. Eu comecei a falar minhas verdades na internet. E aí foi isso que aconteceu. E eu falei pro meu marido um belo dia, eu cheguei pra ele, amor, eu não quero mais ficar trabalhando lá no tribunal. Não quero mais. Vamos se preparar pra isso? Vamos. Isso tudo é pensado, gente. Porque a mulher pensa assim, ai, eu vou deixar a casa cair. Não, você vai conversar com ele. Agora é conversar, não é cobrar. Não é ser uma goteira na cabeça do cara. É o que a Bíblia diz. É insuportável pro homem viver com uma mulher que é igual uma goteira na cabeça dele. É assim que ele se sente. E aí, quando eu era assim, eu vi o meu marido se afastando de mim. Frieza dentro do nosso relacionamento. A gente nem Netflix a gente não via mais direito. Juntos. Não fazia nada juntos. E eu não casei pra isso. Eu não casei pra separar. Eu casei pra ficar junto. Então eu fui lá e fiz o que era preciso.